Oi, começando mais um final de semana com a gente. Sabadamos, diazinho nublado, encoberto. Nada melhor para começar um final de semana do que uma caminhadinha, não é mesmo? Pra baixar o pão de queijo. A gente acordou, eu acordei cedo, tu também acordou mais ou menos cedo. Ficamos vendo vlogs no YouTube, fizemos um cafezinho, comemos um pãozinho de queijo. E agora a gente veio fazer a nossa missão, uma caminhadinha, sair de casa, né? E mais tarde a gente vai treinar, né? Muito bem, vamos levar vocês conosco no nosso final de semana. Sem planos. Então bora. Nunca temos planos, né? Mas bora que sempre... Se a gente não fizer nada, eu mostro a gente não fazendo nada. Porque vocês falam que gostam de ver assim mesmo, então é isso. Amiga que amiga fica aqui, hein? E aí, Asterix? Ah, vai te cantar. Obelix. Estamos indo dar uma olhadinha no mar. Será que esse ano a gente vai conseguir ver baleia? Tava pensando nisso. A gente tem que ficar ligado na caça das baleias. Na caça das baleias. Na caça. No período que as baleias estão aqui, a gente tem que ir lá ver no sul da ilha. Verdade. Que bonito, né? Pode ter ninguém. Nossa, no vídeo parece que tá mais encoberto do que realmente tá. Chegamos da nossa caminhadinha já faz um tempinho, caminhamos 6 quilômetros. O Duda ficou vendo TV, eu fiquei lendo meu livro e mexendo no celular. E agora a gente vai fazer nosso café da manhã, mas já é meio-dia. E o tempo lá fora tá uma chuvinha bem fininha. Até inclusive quando a gente tava chegando em casa tinha começado a chover. A gente chegou realmente assim na hora exata. E tá aquele típico dia que não dá vontade de fazer nada, sabe? E eu tô com frio. O Duda, eu não sei o que acontece, que ele não tem frio, tá aqui sem camiseta. Mas eu tô com bastante frio. O Duda vai fazer o ovo pra gente e eu tô cortando kiwi. O que a gente vai fazer, amor? Hoje. Vários nadas. Pelo isso. Vamos fazer nada na sala, nada no quarto, nada na cozinha. Comer. Quem que tem que dar uma voltinha no corredor? Que tem que dar uma passeada? A Mia não tá a fim de passear hoje. E você, Flake? Eu vou chamar o elevador e eles vão morrer do coração. Ó, o elevador chegou. Fechou o elevador. Tu viu, Mia? Corta para o momento que agora são 6 horas da tarde. Mais, né? Quase 7. Quase 7 horas. E a gente fez um total de 0 coisas a tarde toda. Na verdade, Duda ficou assistindo TV. E eu fiquei... Jogando The Sims. Jogando The Sims. Podem me julgar, fiz o Duda baixar o The Sims pra mim. E... é maravilhoso. E agora a gente tá indo lá no meu sogro. E, enfim, né, a gente não viu eles. Faz mais de uma semana que a gente não vê ele, né? E aí a gente vai lá, toma uma conversadinha, fica um pouquinho lá. Mas logo a gente já volta. E agora são 6:30 da tarde. Da noite. Tá super escuro. Bom dia. Hello, vlog! E aí, gente, como que vocês estão?
Corta para o momento que já são quase 3 horas da tarde. Eu ainda não tinha conseguido vir aqui dar as caras. E sabe por quê, gente? Porque eu fiquei editando o vídeo pra vocês desde a hora que eu acordei. Eu acordei tarde também, né? Vai. Às 9 horas da manhã eu acordei. É difícil acordar esse horário no final de semana, mas hoje dormi mais que a cama. Desde então eu fiquei editando, sendo que eu já tinha editado durante a semana, sabe? Dá bastante trabalho, demora bastante pra editar os vídeos. Mas finalmente eu concluí a minha missão, que era subir o vlog pra vocês hoje aqui no YouTube. E aí eu também quero já aproveitar para perguntar para vocês o que vocês acham de vlog no domingo. Se vocês gostam que eu suba os vídeos no domingo, se para vocês é legal, se vocês geralmente consomem vlogs nos domingos, porque eu geralmente gosto de consumir esse conteúdo no final de semana, e aí eu pensei, como eu gosto, talvez vocês gostam também, né? Enfim, eu vou me arrumar porque eu e o Duda vamos dar uma passeadinha agora. A gente vai provavelmente em algum cafezinho super faturado, porque eu preciso me mimar nesse final de semana. E eu vou aproveitar que eu vou me arrumar e vou me arrumar aqui com vocês respondendo algumas perguntas. Há bastante tempo atrás eu tinha pedido para vocês mandarem algumas perguntas, eu fiz um post aqui no canal pedindo para que vocês mandassem perguntas, porque eu ia gravar um Arrume-se Comigo. Na verdade, eu acabei não gravando esse Arrume-se Comigo, porque esse Arrume-se Comigo era para nossa comemoração de 1 ano de casados. Só que aí a gente acabou mudando os nossos planos e fomos fazer um voo de balão. Então a gente não saiu para jantar exatamente naquela data, porque a gente comemorou no dia 25 de abril, né? E aí eu nem lembro se eu tava com trabalho, o que foi, mas a gente resolveu fazer um voo de balão, que era uma coisa que a gente queria muito, e eu não tive a oportunidade de gravar esse vídeo, mas eu quero responder as perguntas de vocês, então vamos unir o útil ao agradável, já que eu fiquei meio ausente nesse vlog, vou me arrumando com vocês e vou respondendo as perguntas. A Rafaela Bandeira perguntou: como foi a decisão de vir morar em Floripa? Foi por conta do trabalho ou porque já desejavam morar em Floripa? O Duda também é do Rio Grande do Sul ou se conheceram em Floripa? Sim, o Duda é do Rio Grande do Sul, nós nos conhecemos em 2014. Tem um vídeo completo aqui no canal contando um pouco mais sobre a nossa história, mas esse ano a gente já completou 11 anos juntos, então nos conhecemos ainda no Rio Grande do Sul, porque dia 21 de maio, essa semana que passou, a gente completou 4 anos aqui em Floripa, então há 4 anos só que a gente mora aqui. E não foi, como eu posso dizer, a gente sempre teve um sonho muito grande de morar na praia, sempre foi uma coisa assim que era um sonho muito grande, mas a gente... Sabe aquele sonho que você sonha, mas você às vezes nem acredita que realmente pode se tornar realidade? E a gente sempre sonhou muito em morar na praia, mas não necessariamente Floripa. Na época a gente ia bastante pra Itajaí, aquela região de Balneário Camboriú e tal. E eu lembro da gente ter visto várias vezes coisas para aqueles lados. Só que não é assim pra se mudar de cidade, né, gente? E aí o Duda trabalhava lá no Rio Grande do Sul numa empresa, eu também trabalhava, estudava. E o Duda sempre trabalhou em empresa, em indústria. E aonde a gente morava, na cidade de Caxias do Sul, é muito forte nesse ramo. Então era muito difícil para ele conseguir emprego nessa área aqui em Santa Catarina, porque Santa Catarina, esse não é o forte, né? E aí em 2020 ou 21? 2021 o Duda trocou de emprego, conseguiu uma vaga 100% remota de uma empresa aqui de Santa Catarina, só que ele poderia tranquilamente continuar morando em Caxias por essa vaga, né, porque era uma vaga 100% remota. Só que eu trabalhava numa rede de academias, e essa rede de academias ela tem várias franquias, né, no Brasil todo. E eu sabia que ia abrir uma unidade aqui em Floripa, justamente no bairro dos Ingleses, que é onde a gente mora hoje. E aí na época eu pedi se eu poderia vir trabalhar aqui, se tinha vaga, enfim. E foi por isso que a gente se mudou, porque ambos tivemos essa disponibilidade, né? E no fim foi a melhor coisa que a gente fez, porque a empresa do Duda é aqui de Floripa. Então ele eventualmente vai trabalhar presencialmente na empresa, isso com certeza, por mais que não era uma obrigação, faz parte do networking, né?
E eu acabei nem trabalhando nessa academia para qual eu vim trabalhar. Até posso contar para vocês um pouco mais sobre esse assunto e sobre esse caso, né? Mas foi o que justamente nos motivou a vir para cá e no final das contas eu acabei trabalhando com atendimentos online. Mas respondendo, né? Sempre foi um sonho muito grande, mas é até uma coisa que a gente até conversa muito sobre isso, que Deus é tão perfeito que ele faz às vezes coisas muito maiores daquilo que a gente chegou um dia a sonhar ou imaginar. Tipo, eu queria morar na praia, mas não precisava ser Floripa, só que assim, Floripa tá no top do top das praias, assim, do Brasil, sabe? Pra mim, de lugares pra morar, porque não é só praia, né? Tem todo um estilo de vida aqui da cidade. A cidade é muito... uma cidade muito segura, é uma cidade que tem acesso a muitas coisas, enfim, eu não teria sonhado tão grande assim, sabe? Tem até um vídeo aqui no canal respondendo perguntas que eu contei um pouco melhor sobre essa tour da gente vir morar pra cá, sabe? Eu vou deixar em algum cantinho aqui pra vocês clicarem. Mas foi tipo uma mudança muito repentina. No que a gente decidiu vir pra cá, em um mês a gente já fez a nossa mudança. Então foi um processo bem desafiador pra gente, sabe? Essa mudança de estado, assim, em pouco tempo, e ao mesmo tempo uma mudança de trabalho. O Duda também tinha recém começado nessa empresa que ele tá hoje, então, tipo, foi um momento desafiador, e eu disse assim, a gente teve que dar um peitaço, sabe? Foi meio que criar uma coragem que eu não sei de onde que a gente tirou e fazer essa mudança, sabe? Foi desconfortável, mas a gente não se arrepende, a gente agradece por ter tido essa coragem. A Larissa Franca, ou Larissa França, perguntou: há quanto tempo estão juntos? Qual foi o maior aprendizado no relacionamento de vocês? Beijos. Beijo, Lari. Então, né, estamos juntos há 11 anos, como eu disse. Nos conhecemos no dia 25 de abril de 2014, e essa sempre foi a nossa data, tanto que nos casamos no dia 25 de abril também, só que de 2024, com 10 anos de relacionamento. Até existiu um pedido oficial, tá, meninas? Foi, eu não lembro, acho que foi em julho, foi em julho de 2014, mas a gente nunca contou, assim, esse pedido oficial, porque desde o dia em que a gente se conheceu, a gente levou muito a sério tudo isso, né? E naquele vídeo da nossa história eu contei um pouco mais sobre tudo como aconteceu, mas o meu relacionamento com o Duda, assim, desde o início, ele foi muito diferente de tudo que eu já tinha vivido. Por mais que eu tenha conhecido ele com 20 anos, então muito nova, obviamente que eu já tinha tido experiências anteriores, né? E o meu relacionamento com o Duda sempre foi um relacionamento muito leve, muito tranquilo. Então eu sempre vejo as pessoas falando sobre borboletas no estômago, não sei o quê. E pra mim, esse tal dessas borboletas no estômago, às vezes não é tão gostoso, não é uma sensação gostosa, é nervosismo mesmo, sabe? E no meu relacionamento com o Duda, eu nunca me senti nervosa, eu sempre me senti segura, eu sempre me senti confiante, sempre foi tranquilo, foi em paz, foi leve, sabe? Então foi muito intenso desde o momento que a gente se conheceu, acho que a gente começou a se falar, pelo que eu lembro, tipo, no feriado ali do Tiradentes, dia 21. E aí a gente passou aquela semana toda conversando. Na sexta-feira a gente se viu pela primeira vez, saímos pela primeira vez, no sábado a gente já saiu de novo, e na quarta-feira seguinte ele já foi me buscar na faculdade, e a gente começou a ter esse relacionamento assim muito próximo. Logo eu já conheci a minha sogra, e a minha sogra é essa pessoa que vocês veem aqui, então ela é muito carismática. Os meus pais também adoraram o Duda. Enfim, eu acho que eu sou muito feliz, assim, com o meu relacionamento, e eu acredito que isso é sorte demais, assim, porque eu sei que tem gente que às vezes passa uma vida tentando encontrar uma pessoa legal, e eu encontrei cedo. E, enfim, encontrei alguém que me completa. Quanto a aprendizados, eu acredito que a gente tá sempre aprendendo, né? Obviamente a gente cresceu juntos, eu tinha 20 anos, o Duda tinha 23, eu acho. Então a gente foi amadurecendo juntos, né? Então tudo que eu sou hoje tem um pouquinho do dedo do Duda também, né? Eu acho que a gente, quando convive com uma pessoa, a gente contribui muito para o crescimento dessa pessoa, né? Mas quanto ao casal, eu acho que
de aprendizado, eu acho que o primeiro é a comunicação. A gente não tem uma bola de cristal, né, para saber o que o outro tá sentindo, o que o outro pensa. Então, eu acho muito importante a gente aprender a se comunicar dentro de um relacionamento e também a conversar e trazer as coisas pro outro sem ofender, sem colocar a sua verdade, sabe? É conversar mesmo. Acho que o diálogo é muito importante, essa comunicação entre o casal, e com certeza a gente foi aprendendo muito com isso ao longo do tempo, e isso não significa dizer que a gente ainda não precisa evoluir, né, sobre isso, ou que a gente é o casal perfeito, mas acho que o principal aprendizado foi isso. E deixa eu pensar. Eu acho também que a parceria, sabe? Eu acho que além de casal, assim, a gente é muito amigo e muito parceiros um do outro, sabe? E a gente sabe ceder. Então, obviamente, tem alguns momentos que eu não tô tão afim de fazer tal coisa, ou que eu não faço tanta questão, mas que eu sei que o Duda quer e aí eu faço por ele, e com certeza vice-versa, né? Isso acontece bastante também, ele fazer coisas porque sabe que vai me deixar feliz, que vai me agradar. A Nádia Alves perguntou: o baby vem esse ano? Já pensa em ser mamãe? Pretende viajar para fora do Brasil? Quais países gostariam de conhecer? Te acho incrível e linda. Ai, obrigada, Nádia. Muito obrigada. Um super beijo para ti. Muito obrigada pelo teu comentário. Muito obrigada pelo elogio. Então, nossa, essa pergunta aí são várias perguntas, né? O baby vem esse ano? Não! Não vem esse ano. Eu tenho o DIU de cobre. Meu DIU tá muito bem, obrigada, no lugar. Assim, né? Esse ano ele não vem mesmo porque não teria como. Até porque uma gestação demora 9 meses, né? Faltam menos de 9 meses pro ano acabar e não estou grávida. Então esse ano não vem. E não estamos planejando, não estamos pretendendo engravidar esse ano. Mas é o que eu sempre digo, assim, né? Se Deus quer, Deus dá o seu jeito. Então, assim, caso aconteça alguma coisa no meu dia e eu engravide, também não seria um susto, assim, como eu posso dizer. Eu entenderia como a vontade de Deus, né? Mas a gente não tá planejando engravidar ainda esse ano. Fiz 31 anos esse ano e o Duda fez 34, né? Nós somos jovens, mas sim é uma idade já para se pensar em ter filhos, né? Eu não acredito que existe uma idade certa para ter filhos, eu acredito que existe um momento ideal, eu acredito que isso varia muito de casal para casal e interfere em muitas coisas, né? Obviamente, eu acho que a questão de estar preparados, até mesmo conversando com as minhas amigas que já são mães, acredito que nunca vai existir esse momento do tipo, olha, estou 100% pronta, 100% preparada para ser mãe. Mas eu acredito que dá pra gente se programar e se planejar para que isso aconteça da melhor forma, sendo financeiramente, sendo em relação à questão de trabalho, de logística, acho que isso pode ser programado da melhor forma, e também na questão do nosso corpo, né? Eu mesma como nutri sei o quanto interfere a nossa alimentação, nosso estilo de vida para uma gestação saudável, e com certeza eu farei tudo que estiver ao meu alcance para que isso aconteça. E claro que eu quero ser mãe, né? Senão eu nem falaria dessa forma, é um sonho, eu acho que é o maior sonho da minha vida, assim, e eu nunca tive dúvidas disso. Olha só, cheguei a me emocionar. Eita, ai que boba, né? Enfim, não vou chorar. Mas eu nunca tive dúvidas disso, só que ao mesmo tempo parece que essa certeza, essa vontade, ela vem se intensificando a cada ano que passa. Parece que depois que eu fiz 30 anos, é bem aquilo que falam, sabe? Parece que o relógio biológico chama, né? E também tem a questão de estar vivendo esse momento com outras pessoas especiais. Então, os meus cunhados tiveram filho, que é a nossa afilhada Estela, então parece que deu uma coçada no útero. Depois a minha melhor amiga, ela teve o Rafa, que também é nosso afilhado.
E aí deu mais ainda. E agora a gente, por último, recebeu um novo presente, uma nova filhada, que é a Manu, que é filha de um casal de amigos muito especial. E ela é a coisa mais linda do mundo, gente. E aí, tipo assim, meu Deus. Ontem a minha amiga mandou o videozinho dela, assim, da introdução alimentar. Socorro, eu disse pra ela, meu Deus, vamos fazer uma. Mas, enfim, né, eu quero muito ser mãe, mas ainda não estamos tentando. Estamos planejando isso para um futuro, né? Não tão distante, mas também não tão próximo. Mas, quando esse momento acontecer, com certeza vocês saberão. Sobre pretender viajar para fora do Brasil, gente, tudo que eu mais queria era viajar para um monte de lugares. É isso que eu penso, meu Deus do céu, eu queria fazer isso antes de ser mãe. Óbvio que eu sei que não é impedimento algum, né, viajar depois, mas eu sei que já é outro ritmo, viajar com criança, e que também para viajar sozinhos vai demorar um tempo, né, eu acho que, não sei como que vai ser o dia que eu for mãe, mas... Obviamente, né, eu não sei, eu não tenho rede de apoio aqui, eu não sei como que seria deixar o bebê ou a criança pra gente viajar, ainda mais pra fora do Brasil, então, enfim, gostaria muito de conhecer alguns lugares antes da gente ter filhos. Lugares que nós somos loucos pra conhecer, um deles é o Havaí. Eu e o Duda gostaríamos de fazer um casamento lá, né, era o nosso plano, mas na época... O nosso visto demorou para sair, né? Nosso visto americano. Então a gente já tinha organizado o nosso casamento em Curaçao. E aí por isso que a gente abortou os planos de casar no Havaí. Mas quem sabe um dia fazer uma renovação de votos lá, já pensou? Com os filhos junto, olha só. Eu já falei os filhos, né? Nem sei se a gente vai ter mais de um filho. Mas enfim, deixa eu sonhar e jogar pro universo. Mas o Havaí é um desses lugares. Eu sou enlouquecida por conhecer a Suíça. A gente consome muito conteúdo de lá e a gente sonha muito em ir pra lá. Mas, assim, é uma viagem que precisa de um certo tempo, pelo menos uns 20 dias, eu acho que pra aproveitar muito, né? Pra fazer, tipo, uma Eurotrip, vai e aí colocar a Suíça junto. E também precisa de muito tempo, sabe? Né? Uma viagem cara. Então, gostaria de conhecer a Suíça. Os Estados Unidos a gente não conhece, eu acredito que provavelmente até seja uma das viagens que está mais próxima, assim, da nossa realidade, que talvez a gente acabe fazendo, porque a gente agora tem o visto, né? E eu quero muito conhecer vários lugares lá. Mas, assim, acho que Suíça, principalmente, um rolê pela Europa, né? Nossa, eu gostaria muito de conhecer a Itália também. Costa Amalfitana, ai, tem tantos lugares, mas esses são os que mais vêm na minha cabeça, assim, de primeiro momento. Ó, eu chamei ele aqui pra dar a versão dele das perguntas que eu respondi. Já terminei de me arrumar, só vou colocar os meus acessórios. Ó, a Lari perguntou quanto tempo nós estamos juntos, e aí eu respondi. E qual foi o maior... Quanto tempo? 11 anos. E qual foi o maior aprendizado no nosso relacionamento? Beijos. Manda um beijo pra ela. Maior aprendizado. Diz beijo, Lari. Beijos, Lari. Maior aprendizado. Tem vários, né? O que eu falei? O que tu falou? Eu falei que tiveram vários aprendizados, porque a gente se conheceu, nós éramos muito jovens, eu tinha 21 anos, tu tinha 23, né? 23? Uhum. E nós fomos aprendendo muitas coisas juntos, e tanto em relação a nós dois, como pessoa e indivíduo. Eu acho que o nosso maior aprendizado é a comunicação, tipo, de conversar, de diálogo e de parceria, eu falei. Tá certo, concordo. Não, e o que tu acha? Mas é verdade. E que as coisas vão sempre melhorando, assim, né? Conforme a gente vai amadurecendo. É verdade, isso é um bom ponto. O nosso relacionamento hoje, 11 anos depois, é muito melhor do que o nosso relacionamento... Com certeza. No começo. Ainda bem, né? Tomara que sempre melhore. Isso aí. E pra melhorar justamente é necessário comunicação e um esforço mútuo. Eu acho que os dois têm que querer dar certo, né? Tipo, fazer a sua parte pra melhorar cada vez mais, né? E a Nádia, acho que é Nádia, perguntou se o baby veio esse ano e se eu já penso em ser mãe. A gente vai ter baby esse ano? Nesse ano não. Disse, Só se esse for ano não falta... planejado. Não,
mas esse ano faltam 6 meses pra acabar o não ano. tem Eu não como. tô grávida, não tem como. Só se nascer bem prematuro. Ai, que horror, Deus me livre. E se a gente pretende viajar pra fora do Brasil e quais países nós gostaríamos de conhecer? A gente já viajou, mas a gente gostaria de conhecer Itália, França, Grécia, Não falei Grécia. Suíça, Falei Suíça. Estados Unidos também. Todos, na verdade, né? Se a gente tivesse que Principalmente- fazer um top 3, ó. Hoje, Suíça, Grécia e Itália, acho. Tá, se fosse o top 3, tu colocaria em primeiro lugar a Suíça, segundo a Itália. Não, segundo a Grécia lá. Segundo a nas Grécia. Ilhas Jônicas lá. Tá. Depois Itália. Depois Estados Unidos. Eu mudaria a tua ordem. Eu colocaria primeiro Suíça, segundo Itália, terceiro Grécia e quarto Estados Unidos. Mas eu disse pra elas que hoje, pensando na nossa realidade, o que estaria mais próximo seria os Estados Unidos, né? Porque é uma viagem mais acessível. Sim, E a gente já tem visto. sim. É isso. Inclusive a gente fez o visto pra viajar, fazem 2 anos já e não fomos ainda, né? Mas tudo bem. Tudo bem. Agora a gente vai tomar o nosso cafezinho super faturado e levar vocês com a gente. Prontinha pra sair, este é o meu look. Esse vestidinho com esse cinto assim. E minha botinha. E eu sempre fico na dúvida se eu acho esse vestido estiloso ou se eu acho ele um pouco... Não me entendam mal, umas roupas de ir na igreja, assim, sabe? Mas enfim, eu vou pegar minha jaquetinha de couro, porque sempre dá uma esfriadinha, né? Estamos indo rumo a uma cafeteria que eu queria conhecer há bastante tempo, que é bem famosa aqui em Floripa, que se chama Aquitutes. E eles têm várias unidades, tem na Beira-Mar, no Santa Mônica... Acho que tem umas 4 unidades, né, em Floripa. E abriu recentemente, quer dizer, não tão recente assim, mas abriu uma aqui no norte da ilha, num complexo que tem aqui com outros restaurantes. E acho que a gente vai lá, que eu quero muitíssimo conhecer. É bem famosa, tem várias tortas, vários doces. Todo mundo fala que é muito bom. E a gente tá indo lá. E aí depois eu não sei se a gente vai no shopping ou se a gente vai voltar pra casa. Estamos vendo ainda. A gente tinha até pensado em talvez ver o pôr do sol aqui em Santo Antônio de Lisboa. Mas olhando o horizonte, foi um presente o tempo ter aberto, assim. Mas não tá tão aberto a ponto de dar pra ver o pôr do sol, porque no horizonte tá com bastante nuvem, sabe? Então acho que não vai ter um pôr do sol muito bonito, não. Mudança de planos, vlog. Acabamos de ver que não existe mais a cafeteria. Nossa, ou não sei, tá estranho. Porque abriu faz o quê? 2 meses e meio, 3, 4 no máximo. E ele já tá sem placa. Fechou. Ele é bem na beira aqui da SC, né? E hoje o Duda foi pesquisar no Instagram, acho que foi? Pra ver o endereço daqui certinho. E aí não tinha o endereço dessa aqui que tinha aberto. Aí ele achou estranho. Aí agora eu fui colocar no Waze quando nós estávamos vindo e também não encontrei pelo endereço, né? Eu tive que colocar o endereço de outro restaurante que tem aqui nesse mesmo complexo, o Fish & Co, né? E pra poder achar o endereço. A gente chegou ali e não tinha mais placa nenhuma. Então, resumindo, a cafeteria saiu dali, não tá. Mas eu acho que faz mais do que 3 meses que tá aberta, porque a gente perde a noção do tempo, sabe? Abriu, mas fechou. Pelo visto não deu certo a localização. Então mudamos a rota e estamos indo no shopping. Hello, vlog. Confesso que o vídeo que vocês acabaram de assistir passou isso aqui, de ser totalmente deletado, excluído, esquecido. Eu sabia que eu não tinha atingido as minhas expectativas em relação a esse vlog, não tinha conseguido gravar muitas ceninhas, foi um final de semana que a gente quase não fez nada de diferente, mas eu lembrei que eu tinha conversado com vocês, respondido as perguntas e, querendo ou não, acredito que esse tipo de vídeo é um tipo de vídeo que traz bastante conexão, né, que a gente consegue trocar ideia, que eu respondo as perguntas de vocês, que vocês me conhecem melhor. Então quero agradecer por todo mundo que assistiu o vídeo até aqui, eu espero realmente que vocês tenham gostado. Peço desculpas por não vlogar tanto, mas eu sempre deixo muito claro pra vocês que eu mostro aqui no YouTube a minha vida real e
existem finais de semana que a gente faz zilhões de coisas, mas também existem aqueles finais de semana em que a gente precisa trabalhar, ou tá mais cansado, quer descansar, enfim, que não acontecem tantas coisas como foi o caso desse final de semana. De qualquer forma, obrigada por terem assistido até aqui. Não esquece de deixar o teu like, teu comentário. Muito obrigada, um super beijo e até o próximo vídeo.